Capítulo 17. No vale longínquo e retirado, em pequeno conjunto de prédios não identificados, escondidos por penhascos rochosos, uma transição apressada estava em plena movimentação. No complexo de escritórios, sentados em escrivaninhas e mesas de trabalho, apressando-se para cima e para baixo nos corredores, correndo escada acima e escada abaixo, mais de 200 pessoas de todas as idades, descrições e nacionalidades estavam datilografando cartas, examinando arquivos, verificando registros, calculando o saldo de contas, papagueando no telefone em línguas diferentes. O pessoal da manutenção, em macacões azuis, trazia grandes pilhas de caixas e engradados em carrinhos de mão, e o pessoal dos escritórios começava a encher meticulosamente as caixas com os conteúdos dos arquivos, com qualquer apetrecho de escritório não necessário no momento, com outros livros e registros. No lado de fora, caminhões estavam sendo carregados com os engradados, enquanto outros empregados da manutenção, dirigindo pequenos tratores de transporte, percorriam todo o complexo, fechando várias tomadas e saídas de energia e pregando tábuas nas portas e janelas de qualquer prédio já desocupado. Perto dali, na varanda de um casarão de pedra nos limites da propriedade, uma mulher em pé observava. Era alta e esguia, com longos cabelos cor de ébano. Trajava roupas pretas soltas e agarrava a bolsa a tiracolo apertada contra o lado com mãos pálidas, trêmulas. Ela olhou de um lado e de outro, evidentemente tentando descontrair-se. Inspirou profundamente algumas vezes, enfiou a mão na bolsa e tirou um par de óculos escuros com os quais cobriu os olhos. A seguir, desceu da varanda e começou a cruzar a praça em direção ao prédio de escritórios. Seus passos eram firmes e deliberados, os olhos fitos bem à frente. Algumas pessoas do escritório passaram e a saudaram, pressionando as palmas uma contra a outra na frente dos queixos e curvando-se levemente. Ela respondeu com um aceno de cabeça e continuou a andar. A equipe do escritório a saudou da mesma maneira quando ela entrou e ela sorriu às pessoas sem dizer palavra. Ao receber o sorriso dela, elas retornaram à sua febril atividade. A gerente do escritório, uma mulher bem vestida com o cabelo firmemente preso, fez uma pequena mesura e disse: "Bom dia, o que a serva requer?" A serva sorriu e disse: "Gostaria de fazer algumas cópias." "Posso fazê-las imediatamente." "Obrigada. Gostaria de fazê-las eu mesma." "Certamente. Aquecerei a máquina para a senhora." A mulher apressou-se na direção de uma saleta lateral e a serva seguiu. Diversos contadores e arquivistas, alguns orientais, alguns indianos orientais, alguns europeus, curvaram-se quando ela passou e depois voltaram às consultas que trocavam. A gerente do escritório aprontou a copiadora em menos de 1 minuto. "Obrigada. Pode ir agora", disse a serva. "Certamente", respondeu a mulher. "Estou à sua disposição se tiver algum problema ou pergunta." "Obrigada." A gerente saiu e a serva fechou a porta atrás dela, isolando-se do resto do escritório e de qualquer intrusão. A seguir, enfiou a mão na bolsa e retirou um livrinho. Ela o folheou, passando os olhos pelas páginas escritas à mão, até achar o que estava procurando. Então, colocando o livro aberto voltado para a copiadora, ela pôs-se a apertar os botões e copiar página após página. 40 páginas mais tarde, ela desligou a máquina, dobrou as cópias com capricho e as colocou num compartimento da bolsa, junto com o livrinho. Deixando o escritório diretamente, ela voltou ao casarão de pedra. A casa era majestosa, tanto no tamanho quanto na decoração, com uma grande lareira e teto elevado cortado por vigas rústicas. A serva subiu depressa a escada coberta de espesso carpete que levava ao seu quarto e fechou a porta atrás de si.
Colocando o livrinho na imponente penteadeira antiga, ela abriu uma gaveta e tirou papel de embrulho e barbante. O papel já trazia um nome escrito do destinatário, Alexander M. Kazef. O endereço do remetente incluía o nome J. Langstrath. Ela embrulhou depressa o livro outra vez, como se o pacote nunca tivesse sido aberto, e em seguida amarrou-o com barbante. Em outra parte da casa, num escritório muito amplo, um homem de meia idade, de porte arredondado, trajando calças soltas e túnica, sentava-se à moda indiana sobre uma grande almofada. Seus olhos achavam-se fechados e ele respirava profundamente. O belo mobiliário de pessoa de grande prestígio e poder o cercavam. Lembranças do mundo todo, tais como espadas, clavas de guerra, artefatos africanos, relíquias religiosas e diversos ídolos do Oriente, um tanto grotescos. Uma belonave de escrivaninha com um consolo de computador embutido, telefone de muitas linhas e um interfone. Um longo sofá coberto de almofadas fundas, um conjunto de cadeiras e mesinha de centro de carvalho torneadas à mão, troféus de caça de urso, alce americano e leão. Sem ouvir ninguém bater, o homem falou suavemente. Entre, Susan. A grande porta de carvalho abriu-se silenciosamente e a serva entrou, carregando o pacote de papel pardo. Sem abrir os olhos, o homem disse: Ponha-o sobre a escrivaninha. A serva o fez. E o homem começou a se mexer, saindo de sua posição imóvel, abrindo os olhos e estirando os braços como se estivesse acordando de um sono. Então, finalmente o encontrou, disse ele com um sorriso provocante. Estava lá o tempo todo. Como todo empacotamento e nova arrumação, ele foi atirado num canto. O homem levantou-se da almofada, esticando as pernas, e deu algumas voltas pelo escritório. Realmente não sei o que é, disse como que respondendo a uma pergunta. Eu não estava querendo saber, disse a serva. Ele sorriu condescendente e disse, talvez não, mas parecia que você estava. Às vezes posso lê-la tão bem e às vezes você se distancia. Tem se sentido perturbada ultimamente. Por quê? Toda essa mudança, acho, a desordem. Ele lhe envolveu a cintura com os braços e a apertou contra si enquanto dizia: Não deixe que isso a perturbe. Estamos indo para um lugar muito melhor. Já escolhi a casa. Você vai adorá-la. Eu fui criada naquela cidade, sabe? Não. Não, na realidade não. Não será a mesma cidade de forma alguma. Não a cidade da qual se lembra. Será melhor. Mas você não acredita nisso, acredita? Como já disse, fui criada em Ashton. E tudo o que queria era sair de lá. Por isso, você compreende por que meus sentimentos estão confusos. Ele a fez rodopiar e riu alegremente enquanto olhava nos olhos dela. Sim, eu sei. Por um lado, você não tem o mínimo desejo de ver a cidade. E por outro lado, sai às escondidas para ir ao festival. Ela corou um pouquinho e olhou para o chão. Eu estava procurando algo do meu passado. Algo de onde pudesse vislumbrar meu futuro. Ele segurou-lhe a mão e disse: O passado não existe. Você devia ter ficado comigo. Eu tenho todas as respostas para você agora. Sim, posso ver isso. Antes não podia. Ele riu e postou-se atrás da escrivaninha. Bem, ótimo, ótimo. Não precisamos fazer nenhuma outra reunião em esconderijos atrás de um barulhento parque de diversões.
Você devia ter visto como nossos amigos ficaram envergonhados por ter de nos encontrar lá. Mas afinal, por que você precisou ir atrás de mim? Por que teve de arrastá-los lá? Ele sentou-se à escrivaninha e pôs-se a manipular uma faca cerimonial de mau aspecto, com cabo dourado e lâmina afiadíssima. Olhando por cima do gume da lâmina na direção da moça, ele lhe disse: Por que, cara serva, não confio em você? Amo-a. Estou unido a você em essência, mas... Ele ergueu a faca ao nível dos olhos e espiou ao longo do gume da lâmina em sua direção os olhos tão cortantes quanto a faca. Não confio em você. É uma mulher dada a muitas paixões conflitantes. Não posso prejudicar o plano. Sou apenas uma pessoa entre milhares. Ele ergueu-se, deu a volta ao lado da escrivaninha, onde outras facas estavam afiadas e enfiadas na cabeça esculpida de algum ídolo pagão. Você, minha cara Susan, partilha a minha vida, os meus segredos, os meus propósitos. Tenho de proteger os meus interesses. Com isso, ele deixou cair a faca de ponta e ela penetrou com um baque na cabeça do ídolo. Ela sorriu em aquiescência e achegou-se a ele, dando-lhe um beijo sedutor. Sou e sempre serei sua, disse ela. Ele lhe deu um sorriso irônico e o olhar constante nunca deixou seus olhos enquanto respondia: Sim, claro que é. Muito acima do vale, entre as rochas e fendas dos picos das montanhas, dois vultos se escondiam. O homem de cabelos prateados, que já havia estado lá, observava continuamente a atividade no vale. Era imponente e forte, os olhos penetrantes cheios de sabedoria. O outro era Tal, o capitão do exército. É isso que você procura, disse o homem de cabelos prateados. Rafar tratou de negócios aí a questão de dias. Tal baixou o olhar e perscrutou o vale. Os enxames de demônios negros eram numerosos demais para se chegar a uma estimativa. O homem forte? Perguntou ele. Sem dúvida, com uma nuvem de guardas e guerreiros em toda a sua volta. Ainda não conseguimos penetrá-la. E a moça está bem no meio dela. O espírito tem estado constantemente a abrir-lhe os olhos e a chamá-la. Ela está próxima ao homem forte, perigosamente próxima. As orações do remanescente fizeram descer uma cegueira e um estupor sobre as hostes demoníacas ao redor dela. Por enquanto, essa cegueira ganhará tempo para você, mas pouco mais que isso. Tal fez uma careta. Meu general, precisaremos de mais que estupor para chegar até ela. Mal podemos defender a cidade de Ashton, quanto mais enfrentar o homem forte diretamente. E pode esperar que esse reforço somente piore. Seus números aumentam 10 vezes a cada dia. Sim, eles estão se preparando, isso é certo. Mas, ao mesmo tempo, os conflitos da moça continuam a crescer. Breve, ela não será capaz de esconder seus verdadeiros sentimentos e intenções do seu senhor lá embaixo. Tal, ela ficou sabendo a respeito do suicídio. Tal olhou diretamente para o general. Pelo que me consta, ela e Patrícia eram muito chegadas. O general assentiu com a cabeça. Ela ficou chocada, o que a tornou mais receptiva. Mas seu tempo de segurança é limitado. Aqui está o nosso próximo passo. A Sociedade da Percepção Universal está oferecendo em Nova York aos seus muitos capangas e membros das Nações Unidas um jantar com finalidade promocional e para angariar fundos. Kazef não pode comparecer por causa de suas presentes atividades aqui. Entretanto, ele enviará Susan a fim de representá-lo.
Ela estará bem guardada, mas será essa a única hora em que estará fora da cobertura demoníaca do homem forte. O espírito sabe que ela planeja escapar e entrar em contato com um último amigo que tem no lado de fora, que pode, por sua vez, entrar em contato com o seu jornalista. Ela se arriscará a tal. Você precisa fazer com que seja bem-sucedida. A primeira reação de Tal foi: há cobertura de oração em Nova York? Você a terá. Tal olhou os enxames lá embaixo e eles não devem descobrir. Não, eles não devem suspeitar de que alguma coisa tenha acontecido até que você consiga tirar Susan de vez. Eles a destruiriam se soubessem. E quem é o amigo dela? Seu nome é Kevin Weed, um antigo colega e namorado. Ao trabalho, então, tenho de arrebanhar mais algumas orações. Vá com Deus, caro capitão. Tal subiu atrás de umas grandes pedras para manter-se fora de vista antes de abrir as asas. Depois, com o silêncio e a graça de uma nuvem levada pelo vento, ele flutuou acima da crista das montanhas. Depois que ultrapassou os cumes e já não podia ser visto por nenhum dos enxames no vale, suas asas se engrenaram em marcha veloz e ele arremeteu para diante como uma bala, deixando atrás de si brilhante arco de luz pelo céu e acima do horizonte. Marshall e Berenice atravessavam os arvoredos da zona rural no carrão marrom, falando de si, seus passados, suas famílias e qualquer outra coisa que lhes viesse à mente. Já estavam cansados de só falar de negócios de qualquer forma e achando agradável aproveitar a companhia um do outro. Eu fui criado na igreja presbiteriana, disse Marshall. Agora não sei o que sou. Meus pais eram episcopais, disse Berenice. Acho que nunca fui nada. Eles me arrastavam à igreja todos os domingos e eu mal podia esperar para sair de lá. Eu não achava tão ruim assim. Tive uma boa professora de escola dominical. É, talvez seja nisso que eu tenha errado. Nunca fui à escola dominical. Ora, acho que a meninada precisa conhecer alguma coisa a respeito de Deus. E se Deus não existir? Viu o que estou dizendo? Você nunca foi à escola dominical. O carro chegou a uma encruzilhada e um letreiro indicava que o caminho de volta a Ashton era o da esquerda. Marshall virou à esquerda. Berenice respondeu a uma das perguntas de Hogan. Não, nenhum de meus pais ainda vive. Papai morreu em 76 e mamãe morreu... Deixe-me ver... há 2 anos. Que pena. E depois perdi minha única irmã, Patrícia. Não diga. Puxa, eu sinto muito. Às vezes, o mundo aí fora é bem solitário. É, acho que sim. E quem haveria para você ficar conhecendo em Ashton? Ela apenas olhou e disse: Não estou caçando, Marshall. E quase 2 quilômetros à frente, eles encontravam-se em um alargamento da estrada que chamavam de Baker, um vilarejo indicado pelo menor ponto possível no mapa. Era um desses lugares típicos de beira de estrada onde caminhoneiros e caçadores em caminhonetes encontravam café preto, ovos frios, uma piscadela e já passou. Acima do carrão, movendo-se agilmente logo acima das copas das árvores, Natan e Armote mantinham cuidadosa vigia sobre o veículo, as asas batendo em ritmo equilibrado e os corpos deixando atrás de si 2 rastros luminosos pontilhados de diamantes. Então é aqui que tudo começa, disse Natan em tom jocoso. E você foi escolhido para dar o golpe, respondeu Armote. Natan riu. Brincadeira de criança. Armote provocou-o um tantinho. Estou certo de que Tal poderia ter escolhido outra pessoa que desejasse a honra.
Natan desembainhou a espada, que rebrilhou como se fosse um relâmpago. Oh, não, caro Armote. Esperei muito tempo. Eu aceito. Natan fez uma curva afastando-se de Armote. Baixou a estrada que serpeava entre altas árvores e pôs-se a acompanhar a velocidade do carro, voando preguiçosamente uns 10 metros acima dele. Ele mantinha-se de olho na cidadezinha de Baker que se aproximava. Fez um cálculo rápido quanto à distância que o carro deslizaria sem o impulso do motor e então, no momento exato, atirou a espada para baixo como uma lança chamejante. A arma percorreu trajetória perfeita e atravessou o capô do carro. O motor morreu. Droga, disse Marshall, engatando rapidamente o ponto morto. O que aconteceu? Perguntou Berenice. Alguma coisa quebrou. Marshall tentou dar partida outra vez enquanto o carro continuava a deslizar. Nada. Provavelmente elétrico, resmungou ele. É melhor encostar naquele posto. Eu sei, eu sei. O carrão foi rodando até o pequenino posto em Baker e parou bem à porta da frente. Marshall abriu o capô. Você vai me dar licença, disse Berenice. Vá por mim também, disse Marshall, irritado, olhando aqui e ali à volta do compartimento do motor. Berenice dirigiu-se à pequena construção que ficava ao lado, o bar sempre verde. O tempo e a acomodação o estavam carcomendo lentamente de baixo para cima, e um lado estava bem afundado. A tinta da porta da frente estava descascando. O anúncio de cerveja em neon na janela ainda funcionava e a máquina toca-discos lá dentro estava arranhando uma canção caipira popular. Berenice empurrou a porta. A parte de baixo riscou um arco gasto sobre o linóleo e entrou, torcendo o nariz um bocadinho ante a fumaça azulada de cigarros que havia substituído o ar. Apenas alguns homens estavam sentados no aposento, provavelmente a primeira das equipes de lenhadores a sair do trabalho. Falavam alto, trocando histórias, praguejando. Berenice olhou diretamente para o fundo da sala, tentando descobrir os cartazes que mostravam diminutos homens e mulheres. Sim, havia toaletes. Um dos homens, numa mesa próxima, disse: Ei, boneca, como está? Berenice nem ia olhar em sua direção, mas sem perceber encarou-o e deu-lhe um olhar apropriadamente feio, um pouco exagerado. O toque local nesse lugar, pensou ela. Ela diminuiu os passos. Seus olhos prenderam-se a ele. Ele devolveu o olhar com um sorriso alto, preguiçoso no rosto barbudo. Outro homem disse: Parece que você conseguiu a atenção dela, companheiro. Berenice continuou fitando-o. Aproximou-se da mesa e deu uma olhada mais de perto. O cabelo estava comprido e embaraçado, preso num rabo de cavalo por uma argola de borracha. Os olhos estavam vidrados e agora espessamente sombreados, mas ela conhecia aquele homem. O amigo dele falou: Boa noite, senhora. Não lhe dê confiança. Ele está apenas se divertindo, certo, Id? Weed? Perguntou Berenice. Kevin Weed? Kevin Weed apenas fitou-a, gozando a vista e dizendo pouco. Por fim ele disse: Posso lhe pagar uma cerveja? Berenice aproximou-se mais dele, certificando-se de que ele pudesse vê-la claramente. Lembra-se de mim? Berenice Kruger. Weed pareceu apenas confuso. Lembra-se de Patty Kruger? Uma luz começou a iluminar lentamente o rosto de Weed. Pat Kruger. Quem é você? Sou Berenice, a irmã de Pat. Lembra-se de mim? Encontramos-nos umas 2 vezes. Você e a companheira de quarto de Pat estavam namorando. Weed animou-se e sorriu, então praguejou e pediu desculpas. Berenice Kruger, a irmã de Pat.
Ele praguejou outra vez e pediu desculpas novamente. O que está fazendo neste lugar? Só de passagem. E aceito uma coca pequena, obrigada. Weed sorriu e fitou os amigos. Seus olhos e bocas estavam se abrindo cada vez mais e eles estavam começando a rir. Weed disse com malícia: Acho que está na hora de vocês acharem outra mesa. Eles ajuntaram seus capacetes e lancheiras e riram. É isso mesmo, Weed. Dan, berrou Weed, uma coca pequena aqui para a moça. Dan precisou encarar por um instante a moça distinta que havia entrado num lugar como aquele. Ele apanhou a coca e lhe a levou. E afinal, o que tem feito? Perguntou-lhe Weed. Berenice tirou a caneta e o bloco de anotações. Ela lhe contou alguma coisa a respeito do que estivera fazendo e o que estava fazendo agora. Depois falou: Desde antes da morte, Pat, que não vejo você. Ei, eu sinto muito o que aconteceu com ela. Kevin, pode dizer-me alguma coisa a esse respeito? O que você sabe? Quase nada. Somente o que li nos jornais. E a companheira de quarto de Pat? Você tem tido notícias dela ultimamente? Berenice notou que os olhos de Weed se abriram muito e sua boca se abriu no momento em que ela mencionou a moça. Caramba, este mundo está mesmo cada vez menor, disse ele. Você a viu? Berenice mal podia crer em sua boa sorte. Bem, sim, mais ou menos. Quando? Insistiu Berenice. Ah, mas foi só um pouquinho. Onde? Quando? Berenice estava achando muito difícil se conter. Ah, eu a vi no festival. Em Ashton? É, sim, em Ashton. Foi um encontro inesperado. Ela chamou meu nome, me virei e lá estava ela. O que ela disse? Falou onde está morando agora? O Id remexeu-se um tantinho. Caramba, eu não sei, eu nem me importo. Ela me chutou, sabe? Fugiu com aquele outro cacundeiro. Até estava com ele aquela noite. Como é mesmo o nome dela? Susan. Susan Jacobson, uma verdadeira ladra de corações. Isso é o que ela é. Você tem alguma ideia? Ou ela lhe deu alguma ideia de onde eu poderia encontrá-la? Eu tenho de conversar com ela acerca de Pat. Ela pode saber alguma coisa. Caramba, eu não sei. Ela não conversou comigo por muito tempo. Ela estava com pressa, tinha de encontrar o novo namorado ou algo assim. Queria o número do meu telefone, só isso. Berenice não conseguia abandonar a esperança, pelo menos por enquanto. Tem certeza de que ela não lhe deu alguma ideia de onde está morando agora ou qualquer forma de entrar em contato com ela? Weed deu embriagadamente de ombros. Kevin, faz séculos que venho tentando encontrá-la. Tenho de falar com ela. Weed estava amargurado. Fale com o namorado dela, aquele velhote gorducho todo endinheirado. Não era legítimo o palpite que percorreu a mente de Berenice. Ou era? Kevin, disse ela, como Susan estava vestida naquela noite? Ele estava fitando o espaço como um amante bêbado e rejeitado. Finória, disse ele. Longos cabelos pretos, vestido preto, viseiras sensuais. Berenice sentiu o estômago contrair-se em um nó ao dizer: E o namorado dela? Você o viu? Sim, mais tarde. Susan fez de conta que nem me conhecia quando ele apareceu em cena. Bem, que cara tinha ele? Cara de tonto da cidade dos gordos. Deve ter sido o dinheiro dele. Foi por isso que Susan se agarrou com ele. Berenice apanhou a caneta com a mão trêmula. Qual é o número do seu telefone? Ele falou. Endereço? Ele resmungou, dando-o também. Bem, você disse que ela pediu o número do seu telefone? Eu não sei por quê. Talvez as coisas não estejam indo tão bem com o seu apaixonado. Você deu a ela?
Dei, talvez seja um trouxa, mas eu dei, sim. Então, pode ser que ela ligue para você? Ele deu de ombros. Kevin, Berenice deu-lhe um dos seus cartões. Escute-me cuidadosamente. Você está me escutando? Ele a fitou e disse que sim. Se ela ligar, se tiver qualquer notícia dela, por menor que seja, por favor, dê-lhe o meu nome e número e diga-lhe que quero falar com ela. Pegue o número dela para eu poder falar com ela. Você faz isso? Ele apanhou o cartão e acenou afirmativamente com a cabeça. Sim, claro. Ela terminou a coca e preparou-se para sair. Ele a fitou com os olhos baços, vidrados. Ei, o que você vai fazer hoje à noite? Se tiver notícias de Susan, ligue-me. Teremos muito sobre o que conversar nesse caso. Ele olhou de novo para o cartão. Sim, claro. Alguns momentos depois, Berenice estava de volta ao posto, bem a tempo de ver Marshall dar partida no carro. O velho e encurvado dono do posto estava olhando o motor e meneando a cabeça. Ei, deu certo! Gritou Marshall, sentado atrás do volante. Ué, eu não fiz nada, disse o velho, bem alto, acima do posto. Nathan elevou-se ao céu a fim de reunir-se a Armote, a espada recuperada. Feito, disse ele. E agora veremos como o capitão e Guilo se saíram em Nova York. O carrão pôs-se a caminho novamente, e Nathan e Armote o seguiram, atrás e acima dele, como se fossem duas pipas a ele amarradas.